esse vídeo do Dana, né, apareceu pra mim tem um tempo já, tem 3 semanas que ele lançou esse vídeo, mas eu não assisti porque eu não tava em dia, né, com Jujutsu Kaisen. Então agora que finalmente eu li em live, né, os capítulos que faltavam, do 244 até o 252, né, que vai estar disponível aí pros membros lerem o meu react, né, verem meu react. E agora eu posso ver esse vídeo aí dele falando sobre o desperdício de personagens de Jujutsu Kaisen, né. Então eu tô bem curioso, né, pra poder ver sobre o que ele vai falar, né, porque tem o Yuta na capa, então eu quero saber o que ele tá achando aí, né, ele também vai falar sobre os capítulos recentes, então eu tô bem ansioso pra poder ver esse vídeo em si. Eu fiquei esperando, né, esse tempo todo pra poder ver, e agora finalmente eu vou poder, assistir com todos vocês. Bora lá ver, né, o que ele tá achando. Porque eu tô gostando bastante, tá? Eu tô gostando bastante dos capítulos recentes de Jujutsu, então bora. YouTube, vamos falar sobre o rolê todo que tá acontecendo no mangá de Jujutsu Kaisen agora. E mais em particular, vamos falar sobre desperdício de personagem. Nesse vídeo, obviamente, já verão spoilers. E o último capítulo que eu li... O Hakari é um desperdício de personagem. Será? Na minha opinião? Não sei. Eu acho que o Hakari poderia estar tendo uma atuação maior contra o Sukuna e não contra o Uraumi. Mas eu entendo que a Uraumi, se estivesse lá, estaria atrapalhando bastante também. Então, tem lógica também o Hakari tirar o Uraumi ali de cena, né? Eu acho que é uma questão ali de... Não sei, mano. Não sei. Eu não sei se o Uraumi é tão forte assim. Ele é forte, mas tão forte quanto o Hakari? Será que o Hakari já não teria ganhado dele? Porque o Hakari, ele foi construído ali pra ser um personagem muito forte, né? Então, sei lá, né? O Hakari, o Hajime? O Hajime eu acho que poderia ter sido melhor aproveitado, né? Mas é aquilo também, né? Eu acho que o Hajime ele só serviu pra mostrar como o Sukuna ele é muito forte mesmo, né? O que a gente já sabia, mas, né? E o último capítulo que saiu enquanto eu estou gravando isso aqui é o capítulo 249. Ok, já posso começar? Eu fui até o 252, né? Vamos lá. Quem não quer spoiler já vai embora. Ok, beleza. Então, nosso vilão principal morreu. Pelo menos é o que achávamos que era o vilão principal, né? Kenjaku tá tendo uma construção muito legal desde o início da história, onde achávamos que ele era o Geto, pra no fim só meio que não ser. E a partir de Shibuya... Cara, eu fiquei bastante surpreso com isso, né? Do Kenjaku ter morrido. Eu não esperava, né? Aparentemente ele morreu, né? O Yuta realmente matou ele. E ele agora botou tudo lá pra assimilação e etc do Tengen, né? E eu acho que o Tengen vai ser o vilão final, talvez. Mas aparentemente o Kenjaku morreu de fato, mano. E isso é surpreendente, eu não tava esperando. Eu pensei que o Kenjaku ia ser o vilão final, de fato. E ele aparentemente morreu, né? Mas, sei lá, mano. Eu acho que... Eu tenho o sentimento que as coisas estão sendo muito rápidas, talvez. Eu acho que eu queria mais um arco, sabia? Eu acho que eu queria mais um arco de Jujutsu Kaisen, explorando ali a região de Hokkaido, né? Que foi dito que tem algo de interessante ali, pra poder dar um pouco mais de base pra algumas coisas do mangá, né? Tamo na reta final, tá acabando, o pessoal tá falando que tá estendendo demais. Eu acho que é pelo contrário, eu acho que tá rápido demais, na verdade, né? Porque, por exemplo, Kenjaku foi derrotado e eu, sei lá, eu não senti o peso da derrota dele, sacou? Tipo, eu não senti. Principalmente porque eu não gostei muito da luta dele contra o maluco lá que faz piada, né? Eu não entendi muito bem, tipo, a graça da luta. Porque eu não sou japonês, né? Eu acho que pra quem é japonês funcionou muito melhor pra entender contexto cultural e etc. Mas eu não gostei tanto. E aí ele ser derrotado logo em seguida ali pelo Yuta, apesar de ser um plano, né, ter toda uma estratégia, eu não curti tanto, eu não senti tanto impacto, entendeu? Eu acho que pode ter sido um desperdício, talvez, ali. Não sei, é minha opinião. Vamos ver o que o Daniel vai falar. E temos esse novo personagem, basicamente, que aí no jogo do abate temos a explicação mais profunda sobre o fato de que ele tá aí durante a história inteira de Jujutsu. História, eu quero dizer, passado mesmo. Por mais que eu tenha achado ele, em questão de personalidade, muito foda-se, eventualmente eu aprendi a gostar muito disso, especialmente quando entra no sistema de Jujutsu. Eu acho que talvez a única possibilidade do Kenjaku voltar, que vocês estão falando aí no chat, é talvez ele voltar no corpo do Tengen. Não sei, né? Pode ser. Sei lá, chutando alto aqui. Questão inteira de nova geração e a maneira como feitiçaria de Jujutsu era praticado no passado. Esse feiticeiro antigo tendo que ser derrotado por esses feiticeiros novos, com um estilo diferente de fazer feitiçaria. É legal. E eventualmente gostei da personalidade dele. Tudo culpa da luta dele contra o Takaba, que começou com a pior luta de Jujutsu e acabou tendo um dos melhores capítulos de Jujutsu. Adicionou umas coisas legais no personagem, por exemplo, ele gostar de comédia. Isso é legal, não ironicamente. Acaba adicionando uma camada a mais no personagem, né? Eu me importo? Não. Mas eu acho interessante esse tipo de coisa também. E depois tudo isso, ele morreu que nem bosta, nem teve uma luta direito, ele teve papo de uma luta tirando do Takaba, onde ele não usou a habilidade dele direito. Exato. E com isso levantou-se uma discussão inteira na comunidade de Jujutsu sobre desperdício de personagem. Discussão que já meio que existe há um bom tempinho, porque Gege Akutami tem um puta tesão em matar personagem aleatoriamente. Então vamos dar uma explorada nisso tudo e ver se isso realmente é um problema em Jujutsu. Era pra ter um arco da Maki invadindo os Estados Unidos, mas o editor vetou? Duvido.
Prova. Pelo menos na minha visão, porque eu não sou Deus. Nada que eu falar aqui é objetivamente verdade, essa é a minha visão mesmo. Em primeiro lugar, a Yuki é muito desperdiçada? Eu acho que talvez. Eu acho que talvez. É que a Yuki, ela tem a mesma função do Mekamaru, né? Que é se fuder, mas ao mesmo tempo mostrar alguma coisa. Tipo, ó, esse é o poder do Kenjaku. Mas no final, se a gente parar pra pensar, a Yuki, ela morreu, mas mesmo assim eles conseguiram sacar o poder do Kenjaku, que era a parada da gravidade que vinha da mãe do Itadori, né? Só que no final isso não serviu de nada, né? Essa informação serviu pra alguma coisa, que eu não tô lembrando agora. Porque no final, ele só tomou um corte e perdeu, né? Então meio que, tipo, sei lá. a morte E ele morreu sem usar, a verdade. É meio doideira isso, né, pra não pensar. do Kenjaku. Eu não tenho um problema com isso acontecendo da maneira que aconteceu. Meu problema é acontecer quando aconteceu e as implicações que isso deixa pro resto da história. Nesse arco final, o Sukuna tá lutando contra absolutamente todo mundo e limpando o chão com a cara de todo mundo também. Mas ele tá fazendo isso meio que porque ele tá afim, que é o que funciona com o personagem dele. É legal contrastar esse vilão com outro vilão que tem um plano um bocado maior, um bocado mais grandioso, que também se resume ao fato de ele tá fazendo isso porque ele tá afim. Mas ainda Então, enquanto o Kenjaku, ele quer assimilação, né, ele quer acabar com os não feiticeiros e etc, e papapá, o Sukuna, ele quer assimilação porque ele quer meter a porrada no Tengen. Essa que é a parada, né? Ele tá tipo, tá, beleza, então é isso, né? Então assimila essa porra aí, vai aparecer o Tengen, mete a porrada nele, e eu me divirto mais um pouco. É isso. São, tipo, eles querem a mesma coisa, mas por motivações totalmente diferentes, o que é interessante. assim, são dois vilões completamente diferentes e eles funcionam, eles complementam um ao outro. E agora, aparentemente, o Kenjaku morreu e ele entregou a sua determinação, entre aspas, pro Sukuna, e agora o Sukuna que vai fazer a bagunça que o Kenjaku queria fazer. Só que o Sukuna tá fazendo por absolutamente nenhum motivo. O Kenjaku também, mas era um absolutamente por nenhum motivo que fazia sentido. O Sukuna tá agora só no modo eu tô afim parte 2, é isso. Isso tudo, é claro, eu discutindo com a ideia de se o Kenjaku realmente estiver morto. O Orochimaru voltou o quê? 8 vezes em Naruto, então nada me surpreende. Filha da puta tava com a cabeça arrancada e ainda assim tava falando, então não sei, né? E além dessa ideia de eu não mas é que o cérebro tomou, né? Tomou uma espada da legal. Eu não acho que o Yuta ia dar esse mole, sei lá. Gostar da direção da história com o Sukuna sendo o antagonista final, que eu gosto muito dessa dicotomia dos dois. Nossa, esse jogo de Jutsu é horroroso, né? Eu tô prestando atenção nesse bagulho aí que o Daniel tá botando na tela. Muito feio esse jogo, né, mano? Eu acho que eu já reagi a alguém falando sobre isso. Eu não sei se foi o Linkezinho, o Piscine ou o próprio Danael. Eu vou botar aqui no card. Caramba, mano, esse jogo não dá, velho. Intancável. O Kenjaku também era claramente um personagem que tinha mais a oferecer. Seja em questão de combate, pra gente ver mais coisas das técnicas dele, seja em questão de plot. O filho da puta é a mãe do protagonista, isso ainda é uma loucura que aconteceu, mas nunca mais vai ser tocado isso, então esse é um dos motivos pelo qual eu acho que ele tá vivo. Jogar essa informação e não fazer nada com ela eu acho que ele vai amador, aparecer, mas fazer o quê? Não gostei da decisão em geral de matar o Kenjaku de novo. Eu acho que o Kenjaku não morreu de verdade. Eu acho que deve ter alguma coisinha aí, mano. Não é possível, velho. Ele realmente estiver morto. Mas a cena em si eu acho legal. Eu acho ok. Feiticeiro Jujutsu luta sujo. Então o Yuta só aparecer da puta que pariu e cortar a cabeça do Kenjaku quando ele tá distraído é um final muito legal, na verdade. Funciona com as ideias da história. Agora, olhando pra discussão inteira que isso trouxe. Os personagens de Jujutsu são mal aproveitados? Mais ou menos. Porém, eu não acho que tem nada a ver com a morte dele. Eu não acho que os personagens de Jujutsu necessariamente sejam mal aproveitados. Eu acho que cada um deles tem uma função. E eu acho que eles morrem. E mesmo quando morrem, eles têm algum impacto. Tanto sobre outro personagem, quanto pro andamento de uma luta, ou pro andamento do plot. Então eu não acho que são mal aproveitados, não. Assim, eu não acho que morrem de maneira inútil. Alguns podem ser mal aproveitados? Podem, porque eles poderiam oferecer muito mais. Né, em questão de desenvolvimento, backstory, poderes e etc. Igual a Yuki, né? Eu queria ver muito mais da Yuki, mas infelizmente não rolou. Mas eu não acho que seja inútil, né? Tipo, eu não acho que seja sem consequências, no caso. Em Jujutsu Kaisen é algo muito comum porque é parte de seus temas. A vida de um feiticeiro nesse universo é uma merda. Você não deveria querer ser um feiticeiro nesse universo. Ah, eu quero ser um pirata em One Piece. Ah, eu quero ser um Saiyajin em Dragon Ball. Você não quer ser uma porra de um feiticeiro em Jujutsu, cara. Quando o Itadori recruta o Hakari pra ajudar no jogo do abate, o Hakari fala, você tá basicamente pedindo pra eu ir lá me matar, né? Você está ligado que esse é o pedido que você tá fazendo pra outro feiticeiro quando você fala algo do tipo. E ainda assim ele vai lá e aceita, porque é assim que funciona essa sociedade. Com isso, narrativamente, eu
achei quase todas as mortes muito ok. Na verdade, fora do Kenjaku, todas são ok narrativamente. A da Yuki é a única que eu fico, pô, eu queria tanto ter visto mais dela, porque ela apareceu... Eu queria ter visto muito mais dela, mano. 2 vezes, pareceu muito foda. Aí ela teve uma luta e ela morreu nessa luta. E foi isso, fim. E eu também sou contra a mulher bonita morrer, né? Eu sou contra isso. Então ela ter morrido me deixou triste. De resto, vendo as principais mortes dessa história toda, Nanami serviu pra forçar ainda mais esse tema de que esse mundo é muito cruel e também pra construir Itadori, além de criar aquela rimazinha visual junto com a Mei Mei, onde ele vai fazer seu trabalho e ele segue e ele morre tragicamente no final, enquanto a Mei Mei fala, foda-se, não gostei daqui, vou embora, e ela vai embora e ela tá viva até agora. Esse mundo e vai jogar o jogo do tigrinho, é cruel e não existe honra por estar nele. A morte da Nobara é legal porque faz o corte no triozinho principal. Battle Shonen segue muitas vezes a mesma fórmula de personagem principal, que é extrovertido e animado, e aí um deuteragonista, que é todo frio e calculista e do canto dele, introvertido, e aí tem a garota. Aí em Jujutsu, a garota morre. E isso quebra o protagonista, porque a garota morreu. É legal em questão de conceito. Eu acho que a Nobara poderia... Calma, a Nobara vai aparecer e vai dar uma martelada no Sukuna e vai destruir a alma dele. A Nobara vai fazer pim na cabeça do Sukuna, e aí o Fushiguro na hora vai acordar, e aí a alma do Fushiguro vai voltar e o Sukuna vai sair do corpo. Anota. Fazer mais coisas na história? Sim, eu acho que seria legal ver ela evoluindo com o resto. Mas não é algo que me incomoda porque eu não me importei muito com ela. Inclusive, isso é algo que eu vou trazer à tona depois aqui. Mas às vezes eu acho que a história força um pouquinho esse conceito todo de a garota do trio principal morreu. Aí eu lembro que quando a Kurisu, acho que era Kurisu o nome dela, a Anjo lá, aparece e fica de boas com o Itadori e com o Megumi, o Itadori fica tipo, nossa, nós estamos substituindo a Nobara, é isso que está acontecendo, eu estou deprimido. Amigo, você conheceu ela 5 minutos atrás. Mas assim, morte da Nobara, eu acho que funciona tematicamente. E aí já desenvolveu o protagonista de uma maneira que funciona, não achei forçado. E aí depois disso, quem morre é só um bando de secundários, pelo menos por um tempo. Mekamaru morreu. Ok, ele teve um arco que funcionou, e funcionou porque ele morreu, porque foi... Eu gosto muito da luta do Mekamaru, porque a luta do Mekamaru, pra mim, ela tem a mesma ideia da luta da Konan contra o Tobi, lá em Naruto. Lembra? A Konan do papel? Né? É o tipo de luta que eu gosto de ver. Porque é a luta que eu sei que o personagem bom vai morrer, vai perder. O lado que a gente tá torcendo vai perder. Eu já sei. Mas esse tipo de luta sempre traz alguma consequência ou alguma coisa interessante, né? No caso, foi o Mekamaru conseguir avisar sobre a parada de Shibuya e etc e tudo mais, né? Então, é legal. Eu acho maneiro. Foi um arco meio cruel no fim das contas. Ele traiu todo mundo pra conseguir ter um corpo, e ele conseguiu o corpo, e ele morreu papo de 5 minutos depois de conseguir o corpo. E depois é tipo, Ishigori, bom personagem, morto. Quem liga? Tá bom. Clã Zenin, nunca liguei, tá ótimo. E isso vai seguindo até chegarmos na parte atual do mangá, que é a batalha em Shinju. Morte do Gojo. Polêmica. Nossa, caramba, ele vai voltar, caramba, que morte bosta. Se vocês verem essa playlistzinha de Jujutsu, onde eu tô contando minhas experiências com cada arco de Jujutsu enquanto eu vou seguindo e lendo e assistindo e experienciando no time que eu experienciei, vocês podem ver que na primeira temporada eu falei, esse filho da puta vai morrer. E ele foi e morreu. Porque o professor morrer é a coisa mais óbvia possível, então não fiquei... Ainda mais que ele é invencível, mano. Narrativamente ele atrapalha muito a estrutura da história. Porque se ele for invencível, ele for muito forte, tudo vai depender dele. Então tem que criar um monte de artifício pra poder tirar ele um monte de artifício pra poder tirar ele da história, saca? Que foi feito, né? Em Shibuya ele foi selado e agora ele foi de comes e bebes. Então, é foda, mano. Isso iria acontecer, eu acho. Mas eu acho que ele vai voltar ainda, não ironicamente. Fiquei chocado. Eu, inclusive, não sou contra a ideia dele voltar, mas se ele voltar, ele perde alguma coisa, tipo os olhos, ou sei lá. Mas narrativamente não é tipo, nossa, isso foi tanta desconstrução, foi tão subversivo. Não, esse é o óbvio. Essa é a morte mais óbvia de Jujutsu. Desde papo do primeiro capítulo, irmão. Mas ele morreu que nem bosta. Bem-vindo a Jujutsu. É assim que funciona. As mortes são escritas assim por um motivo. É o que eu falei antes, não tem glória nesse mundo. E a história aponta isso desde o início também. Você vai morrer sozinho, patético, chorando no chão, implorando por piedade. Ou nem vai ter tempo de implorar piedade, que você vai morrer direto. É isso, fim. Aí o Higuruma morre e eu acho que o Higuruma teve um arco fechadinho. O Itadori fez ele voltar a ter um senso de justiça e acreditar na justiça do mundo, então legal. Ele literalmente passa a faca do executor pro Itadori, mas não tenha feito nada, sabe, fisicamente, simbolicamente tem um significado. Então, nenhuma dessas mortes me incomodou. As únicas duas nisso aí que me incomodaram de alguma maneira foram a do Hajime, porque foi muito um caso de eu não acho que Gyakutami sabia o que fazer com esse personagem. Ele sobreviveu à luta contra o Hakari e aí ele foi contra o Sukuna e morreu em 2 capítulos. Fim, ele não fez nada. Essa foi uma morte, foi muito uma vibe de não fez nada. Talvez fosse pra fazer questão de power scaling narrativo, onde a técnica do Hajime é um bagulho muito absurdamente forte e ele morre feito bosta. E aí tem a Yuki. Meu problema com a Yuki é só porque ela tava sendo meio que construída e aparecendo em pontos importantes da história de vez em quando. Só que ela nunca realmente fazia nada, mas tinha muito hype por trás dela, tipo, nossa... E aí ela foi lá e morreu, uma feiticeira de grau
mulher em shounen, kkk. Especial. E aí no jogo do abate ela fica sentada, que ela tava protegendo o Tengen e tal, mas assim ela só fica sentada. E aí chega o Kenjaku, e aí ela com o Choso tem uma das melhores lutas de Jujutsu, e aí ela morre. Mas fora essas que eu citei, nenhuma morte realmente pareceu desperdiçar o personagem. E por mais que as mortes sejam secas, é a vibe de Jujutsu. Eu realmente acho que as mortes não desperdiçam, né? Eu concordo sobre a Yuki. Eu acho que ela tinha muito mais a oferecer. Talvez o Hajime, mas eu acho que o Hajime já fez o que tinha que fazer, né? O Hajime foi escada. Essa é a parada, tá ligado? Eu acho que fã de Jujutsu às vezes se perde na crítica, só isso. Isso é assim. Se não gostar, eu entendo, não é pra todo mundo. E eu não falo isso nem de forma elitista, tipo, você tem que ter um QI muito avançado pra gostar disso daí. Não, é só que a morte combina com os temas e a ideia da história, então não tem problemas acontecendo da forma que acontecem, pelo menos na minha visão. Mas fora a questão das mortes, eu acho que o Jujutsu desperdiça o personagem? Em geral, sim, e não é só exatamente desperdício. Vou dizer um desperdício direto aqui, que eu realmente considero um desperdício de personagem, é a Miwa. Vamos ver se o nosso querido Daniel Fernandes convence a gente. A história tá sempre tipo, ela é inútil, ela não faz nada, ela é inútil e ela realmente é inútil, né? Ela é inútil, porque ela não tem técnica e ela... E eu queria ver a Miwa fazendo algo, tá ligado? Não ironicamente eu queria, mano. Eu gosto dela, eu acho ela bonitinha, fofinha. Eu gosto do cabelo dela, acho fofo. É inútil. E aí aparece aleatoriamente no jogo do abate, tipo, andando pelas ruas e um final de capítulo, e é meio misterioso, é tipo, opa, ela vai fazer alguma coisa? Aí ela some por, sei lá, 70 capítulos, aí ela volta e a gente descobre que ela fez um pacto pra não usar mais a espada, caso ela não acertasse o Kenjaku. Aí ela não acertou o Kenjaku, então agora ela é literalmente inútil. Eu chamo isso de desperdício? Sim. Mesmo com essa vibe seca de Jujutsu, a história tava claramente tentando... A Kobeni de Jujutsu? Talvez. Tentando construir pra alguma coisa. Se você construiu só pra esse fake out que não fez muita coisa, porque foi 70 capítulos depois, então não teve nenhuma recompensa emocional ou sei lá, você basicamente só gastou uma página. Uma página poderia ter sido gastada com outra coisa. Mas que é o que Eiichiro Oda adora fazer o One Piece, né? Ele adora gastar páginas fazendo nada às vezes. E tá tudo bem. Grande coisa de Jujutsu, que é o que realmente me pega, e eu considero a parte mais fraca de Jujutsu, fora seu início, que eu já falei algumas vezes, eu acho meio bosta, é que a história não tem barriga. Isso, em geral, pode parecer uma coisa boa. É um mangá shonen que é direto ao ponto e veloz, bem veloz. Mas eu acho que a gordurinha faz falta às vezes. Eu concordo com o Daniel no que ele vai falar aqui agora. Ele provavelmente vai falar que Jujutsu é muito rápido e às vezes poderia ter uns gargalos gargalos maiores, né? Pra poder desenvolver com mais calma algumas coisas. E eu concordo. Falta uma gordurinha. Mas, fã de mangá é um pouco complicado. Sei lá, o One Piece tem muita gordura. Vocês concordam comigo? O One Piece tem muita gordura. One Piece, às vezes, é capítulo atrás de capítulo que parece que não chega em lugar nenhum. Aí, quando chega, tu fala, foda. Mas eu acho que é essa gordurinha, é essa construção que faz o One Piece ser bom. No que ele é bom, no que ele se propõe a ser bom. Eu acho que Jujutsu é bom. Eu acho que Chainsaw Man é bom. Chainsaw Man, nessa parte 2, por exemplo, tem uma gordurinha a mais. Concorda comigo? Que parece que o Fujimas, ele tá construindo mais calmamente as coisas que ele quer construir pra poder chegar nos momentos de clímax. E aí o pessoal reclama. Chainsaw Man na primeira parte, ele é mais direto ao ponto, igual o Jujutsu. Eu acho bom. Amo Chainsaw Man, um dos meus mangás favoritos. Não vejo problema. Mas o pessoal não reclama tanto. Entendeu? Mas tem gente que reclama também. Tipo assim, tem gente que não reclama tanto, mas tem gente que reclama que é muito rápido. E aí quando tem uma gordurinha a mais, o pessoal fala que tá chato, porque tem muita coisa que parece que não faz sentido, que nada tá acontecendo e tudo mais. Então parece que o pessoal é só muito ansioso. Ou só quer reclamar mesmo, na minha visão. Eu adoro o ritmo de Jujutsu, eu acho muito bom o ritmo de Jujutsu, não ironicamente. Só que nisso a gente perde muitas coisas, em particular muitas coisas com os personagens. Muita gente acha o Yuji mal aproveitado e que ele não parece o protagonista da própria história. Ele é o protagonista da própria história, só que ele não luta tanto quanto outros protagonistas, porque a história quer se focar no elenco em geral. Tanto que no jogo do abate, o Yuji luta contra o Higuruma no início, e aí ele some por, sei lá, 50 capítulos, porque a gente tá focando em todo o resto do elenco, e aí ele aparece pra ir mais ou menos contra o Sukuna, mais ou menos. O seu protagonista só não aparece direito durante, sei lá, metade do seu arco, mais da metade, na verdade. Isso é legal em geral. Eu acho conceitualmente legal porque é maneiro você ver os outros personagens. Mas é que geralmente quando o protagonista ele enfrenta um personagem no início do arco, isso fica subentendido que no final do arco ele vai enfrentar de novo alguém muito mais forte, muito mais relevante. Que é o que tá acontecendo. Ele tá enfrentando o Sukuna. O problema é que não é sozinho. Ele tá dividindo o protagonismo com outras pessoas. E ele não tem um impacto que, sei lá,
o Gojo estaria tendo nessa luta, sabe? Ele tá batendo e sendo menosprezado. Em Shibuya foi assim, é verdade. Ele luta contra o Chozo, mas ele não ganha, ele perde, o que é muito foda. Ele perde, passa por tudo que passou, e aí luta com o Mahito na força do ódio, tá ligado? O que é muito maneiro. Porque demonstra que não é uma questão de força, é uma questão de possibilidade, né? Formação de luta. O One Piece é muito disso também, tá? O One Piece, o pessoal se prende muito em power scaling, mas as lutas de One Piece, elas se definem muito mais em quem tá contra quem do que quem é mais forte que quem, tá? Porque tem poderes que, né, conteram outros poderes e tudo mais, então é interessante ver esse tipo de coisa, né? É algo muito mais que depende das circunstâncias do momento. Hunter x Hunter também é assim um pouco, isso é verdade, né? Mas isso passa a sensação de que o Yuji aparece muito menos do que ele deveria aparecer. É uma coisa com os outros. Eu adoro o Hakari, mas o Hakari, tipo, lutou contra um brother aleatório, depois contra o Hajime, e agora ele tá mais ou menos lutando contra o Uroumi, que só não tá aparecendo direto dessa luta. Ele também bateu no Yuji no início. Em papo de 100 capítulos que ele tá nessa história, ele só fez isso, tecnicamente. Esse é o problema de uma história muito objetiva. Se a história tivesse mais uma, entre aspas, barriga, tivesse mais alguns arcozinhos ou algumas coisas que não importassem tanto, os personagens estariam na tela por mais tempo, e com isso talvez essa sensação de que nós não vimos o suficiente de certos personagens antes deles morrerem, talvez isso seja resolvido. Hajime é pra ser um personagem muito, muito, muito forte. Aí ele venceu do Panda, porque o Panda é fraco mesmo. Aí ele perdeu pro Hakari, e aí ele usou uma forma super duper forte, e aí ele perdeu pro Sukuna. Eu já falei nesse canal sobre power scaling de um ponto de vista narrativo, e isso passa a sensação que ele é fraco. Se tivesse mais algumas coisas, mais uma luta ou qualquer outra coisa assim, talvez o Hajime não teria parecido tão decepcionante quanto ele foi. Talvez pode ser. A mensagem de que o Sukuna só é muito, muito, muito forte tivesse passado de forma melhor, ao invés de um Hajime meio patético, né? Isso deu certo com o Ishiguro, na verdade, porque a luta contra o Ishiguro foi bem longa. E também estava estabelecido que estava lá um tempo. Aí ele perdeu pro Yuta e pouco depois ser randomizado pelo Sukuna, meio que funcionou. Mas saindo... O que me pega em Bleach são as lutas casadas. Arqueiro com arqueiro, lutador com lutador. Acho isso ruim, acontece toda hora. Sim, isso é bem comum. Mas não só em Bleach. Em vários mangás de Battle Shonen, pô. Isso é bem, bem comum. Das lutas também, talvez se tivéssemos mais tempo com o Higuruma, víssemos mais dele mulher contra mulher. Depois da luta dele contra o Itadori, as pessoas talvez não sentiriam que o personagem ainda tinha muito a oferecer antes da morte dele. Como eu falei, eu acho que ele teve um arco bom e um arco bem fechado. Eu gostei muito do personagem dele e gostei muito da maneira como a história dele terminou. Mas isso não muda o fato que ele apareceu no início do jogo do abate, começou o arco dele ali, e aí sumiu e reapareceu das vezes que o Yuji reapareceu, e aí teve luta contra o Sukuna. Na luta contra o Sukuna, na preparação pra ela, não teve como mostrar muita personalidade dele, porque não era um momento leve. Ele tava discutindo como é que funcionava o domínio dele, era isso. Nós tivemos aquele time skip depois que o Gojo voltou, e esse time skip, tipo, deveria ter sido o mesmo time skip. Em questão narrativa, é legal porque os personagens planejaram coisas fora da tela. E o Yuji também ficou forte fora da tela, então é uma surpresa você descobrir o que ele pode fazer agora. Mas aí também é uma forma do autor se aproveitar desse momento que a gente não viu e falar: o Yuji ele pode usar tal coisa agora. Porque... Aí bota o flashback. Ele pensando nisso durante o flashback, durante o time skip, né? Porque é o que o Oda faz, né, com o time skip de One Piece. A gente não vê o treinamento do Luffy. Mas aí o Luffy, quando tira um poder da manga, aparece ele lá com o Rayleigh durante um treinamento, um dia específico, tá ligado? Então é só uma trapaça. É uma trapaça. Mas em geral talvez passe a sensação de que tá faltando alguma coisa, porque a história tá muito objetiva. Eu gosto de que depois de Shibuya nós perdemos bastante essa vibe Slice of Life que tava no início de Jujutsu, porque foda-se colégio a esse ponto, o mundo tá acabando. Mas mais alguns momentos humanos, não Slice of Life, mas humanos mesmo, ajudassem os personagens. Talvez ver mais da Yuki com o Chosu enquanto eles estão lá protegendo o Tengen, satisfazer essas pessoas que queriam ver mais da Yuki. Talvez algumas lutas mais foda-se com ela, onde ela usa habilidade e só destrói algum inimigo, também ajudariam a mostrar o quão forte ela é e ajudariam a contrastar o quão forte e esperto Kenjaku é por vencer no final das contas. Jujutsu não tem uma barriga. E ao mesmo tempo que isso é bom por causa do seu ritmo, que eu acho que é uma das melhores coisas de Jujutsu, é ruim porque às vezes passa a sensação de que tá faltando alguma coisa. Pelo menos na minha visão. Mas sinceramente, eu não consigo culpar Gegeki também não. Ninguém tá afim de fazer um mangá de 500 capítulos hoje, cara. Não é só questão de não tá afim, é mais questão de a forma como a indústria de mangá evoluiu. E também tem o fato de ser um mangá cada jump é uma merda. E também Gegeki quer fazer outras coisas. Já deixou isso bem claro. Muitos mangakás do passado eram definidos só por uma obra, os atuais não querem isso. É verdade, é verdade. Além dos outros fatores. Então, é muito justo, não tem como culpar a pessoa. Mas ainda assim, eu queria ver mais do Hakari dançando às vezes. O que é legal, né? Porque quando o Jujutsu acabar, a gente vai ter outro mangá do Gekekutami. E talvez possa ser melhor que o Jujutsu, né?
E aí, tipo, meio que hypa um pouco, né, quando parar pra pensar. Tipo, sei lá, mano, pega o Togashi, ele fez Yu Yu Hakusho, que é legal, e logo em seguida fez Hunter x Hunter. Sacou? Imagina se ele faz, tipo, algo muito foda, tipo, nível Hunter x Hunter depois do Jujutsu. Seria foda pra caralho. Assim, potencial ele tem. Ele consegue pensar numas paradas meio loucas, né? Acho que pode, hein? Pois é isso. Enfim, qual que é a opinião de vocês sobre isso? Você acha que a reta final de Jujutsu tá... Acho que Jujutsu é o ápice da GG? Não, não é. Não é. Eu entendo você não conseguir visualizar que o autor consiga fazer algo melhor. Mas não é. Não é. Primeiro mangá, basicamente. Não é, nem ferrando. Boa. Samurai 8 tá aí por a decepção? Cara, eu concordo. Tem esse ponto também. Pode vir algo ruim. Mas a questão do Samurai 8 não é... O Samurai 8, pronto, o Samurai 8 é o seguinte. Ele é ruim. Porém, é do autor de Naruto. Então, criou-se uma expectativa gigantesca ao redor do mangá. E como ele não conseguiu cumprir com essa expectativa, a decepção foi muito maior. Entendeu? O Oda faria algo melhor que o One Piece? Não, nunca. Porque o One Piece é a obra da vida do Oda. Tem uma diferença entre ser a obra da vida e não. Tipo, Tokyo Ghoul. O autor lá fez Tokyo Ghoul. O Suishida fez Tokyo Ghoul. Eu gosto de Tokyo Ghoul. Eu acho o mangá do Tokyo Ghoul muito legal. E agora ele tá fazendo shows em X. Que dizem ser melhor que Tokyo Ghoul. E ele parece estar feliz fazendo shows em X. Porque Tokyo Ghoul, ele só desistiu no final. Ele não queria mais fazer. E aí o final de Tokyo Ghoul é uma correria. Dizem que é ruim pra caramba. Eu não cheguei a ler o final do Tokyo Ghoul Re, né? Eu só li o mangá Tokyo Ghoul e li até a metade de Tokyo Ghoul Re. Mas Shojin X ele tá fazendo com tesão, então é bom, tá ligado? Ele tá gostando de fazer aquilo. Sacou? Acho que essa que é a parada, essa que é a pegada. Entendeu? Ainda, você acha que se perdeu muito? Realmente sente que os personagens estão sendo desperdiçados com todas essas mortes? Ou em geral só não aparecendo o suficiente? Tá que nem eu se perguntando cadê a Maki, filha da puta? Você... Ela chegou, hein? Ela chegou. É porque ele fez até o 249, né? Daniel Fernandes. Eu venho do futuro e digo. Ela tá tascando-lhe a pica no Sukuna. Sumiu a não sei quantos capítulos. Você não deveria estar ali na batalha final, filha da puta? Deixa nos comentários. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima e até YouTube! Bom vídeo do Daniel Fernandes, cara. Eu acho que ele conseguiu condensar muito bem aqui alguns pensamentos, né? Então eu acho que esse vídeo ficou bem bom, na verdade, né? Eu adorei, adorei, adorei.